Olá pessoal, boa noite. Hoje temos uma live muito especial para falar sobre TDAH. Aí para essa live especial, hoje eu trouxe comigo, vai ter um convidado aqui muito especial também, que é o Dr. João, que é psiquiatra, trata bastante, né? Tem um foco muito forte nessa área de TDAH. Ó, o Dr. João já está aqui chegando, vamos convidá-lo aqui, né? Para trabalhar para live, né? Acho que hoje é uma live, a live é muito especial porque TDAH é algo que interessa muito para muitas pessoas, né? Eu acho que muita gente aqui vai se identificar nessa live hoje e é de assim, muita importância hoje essa live aqui. João, se quiser, vamos lá. Vamos convidar o Dr. João aqui para participar, moderador, e vamos colocar, ó, é imperdível essa live hoje, viu, pessoal? Olha aí, ó, tá Boa entrando o Dr. noite. João. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui para você ver minha E aí, cara João, melhor. tudo bom? Beleza? Olha aí. Dr. João, primeiramente, queria agradecer a tua presença aqui. Pessoal, se vocês, né, encontrarem algum problema aí no áudio, no vídeo, comentem aí. Aí, ao mesmo tempo, se vocês quiserem fazer a qualquer momento, qualquer pergunta para mim, para o Dr. João, né, fiquem à vontade, a live é de vocês também. Né? Mas, primeiramente, Dr. João, gostaria que o senhor se apresentasse aí para o pessoal de uma forma sucinta, né? Quem é o João, por que É, ele se apaixonou vamos lá pela então. psiquiatria, né? Boa Por que noite que a fez todos. Meu medicina, nome é João rapidamente Vitor aí. Lorenzetti Nunes. Eu sou médico, eu sou pós-graduado em psiquiatria, sexologia. Estou terminando o transtorno do espectro autista também, mas a minha real paixão dentro da medicina é trabalhar com trauma. Então eu gosto muito dessa área do trauma, do processamento de trauma. E querendo ou não, é uma parte que, desde quem tem uma saúde emocional mais abalada, até quem tem uma saúde emocional mais forte, mais robusta, passa por isso, né? As feridas emocionais. E atualmente também trabalhando bastante com a tecnologia do REAC, né? Que é a neurobiomodulação, né? Onde a gente até nos conhecemos no congresso, né? Bom. Exatamente. E conta então, e conta um pouco para nós, assim, então, vou começar falando rapidamente o que que é o Aham. TDAH, Tá. cara. Basicamente, então, TDAH é O um que é isso para o transtorno pessoal aí? do déficit de atenção e hiperatividade, né? Na realidade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E tanto que, para a gente poder até fazer diagnóstico, tem que olhar lá para a infância, né? Tem que conversar com o papai, com a mamãe, com muita coisinha. Mas, basicamente, ele é um tipo de neurodivergência, tá? É um funcionamento diferente do cérebro, em que a gente vê não só questões de desatenção e hiperatividade, né? Como na origem, como foi visto isso, como também muitas outras questões, desde questões sensoriais a questões de uma miopia temporal, vamos colocar assim. Uhum. E tem alguma diferença entre homens, mulheres, meninas, Muito bem citado, meninos? Tem uma Rui. idade que começa a É muito aparecer comum a mais, gente assim, olhar. como é que é? Assim, eu acabo atendendo muito mais adultos TDAH por conta do meu nicho trabalhando com trauma, né? Mas ainda atendo bastante criança. E é muito comum a gente ver. Uhum. é, vamos diferenciar entre idades e entre sexos também, né? Entre gêneros. Geralmente, quando a gente pensa no TDAH, a gente Uhum. vai lembrar daquele rapaz ou daquela moça super agitada, não para, só fica andando, aí depois desatenta, a cabeça indo para o lado, indo para o outro, alguns mais lento, mais quietinho, outros mais rápido, agitado, que não para, né? Então a gente olha para aquelas questões que mais chamam atenção, para os nossos preconceitos, né? Mas o TDAH, pensando até mesmo pela questão de masculino e feminino, né? No homem, Perfeito. ele acaba aparecendo muito mais fortemente com a hiperatividade como traço predominante, né? Já na mulher, ele acaba passando mais batido essa parte da hiperatividade, não é tão forte. Acaba vindo muito mais
a mulher TDAH desatenta, tá? Grande maioria das mulheres é desatenta e não hiperativa. E a gente tem o outro tipo do TDAH, já citando, né? Que é o tipo combinado, que é o desatento e hiperativo, né? Até pela questão, eu vejo muito pela nossa questão social, né? Esses traços patriarcais que a gente cresceu, né? A Uhum. boca fica quieta, não fala nada, fecha as pernas. Toda essa cultura traumática que a gente tem, ela moldou também a mulher para ficar essa desatenta, para ficar quietinha, para não incomodar. Então, infelizmente, tem isso para corroborar ainda mais com esse perfil desatento predominante delas, né? Agora, quando a gente olha, terminando a pergunta ainda, né? Agora, quando a gente olha para crianças, né? Geralmente, até os 6 anos ali, é um pouco mais difícil distinguir se realmente tem uma hiperatividade, até os 5, 6 anos, ou se é só uma agitação da idade, o que é ok, né? Até aí, não tem um sofrimento significativo. Mas daí, quando passa dos Uhum. 5, 6, 7, vai indo, a gente vê que os meninos já começam a ficar um pouco mais hiperativos, ou de repente para de ficar agitado e vai ficando só desatento, e as mulheres também, só que a mulher predominantemente, então, mais desatenta do que hiperativa, né? Geralmente, para uma boa avaliação assim, aí no Brasil a gente não tem estatística, né? Mas nos Estados Unidos, geralmente, entre 6 a 8% das crianças que têm o diagnóstico já. Alta. Uhum. Olha só, não é tão pouco, né? É alto, né? E existe uma Aí, diferença no entre geral, meninos e essa meninas, específica eu não alguma? sei te dizer, mas eu sei que ele é muito mais diagnosticado no homem por conta da hiperatividade, né? Se incomoda, se me incomoda o que está acontecendo em volta, né? Com meu filho, eu vou Perfeito, atrás para ver o que está acontecendo, né? Enquanto a mulher, não, fica quietinha aí, ó, vai fazer perfeito. isso. É claro que não, eu sempre falo isso assim, João, porque muitas vezes aqui a gente pode ter os pais aqui que de repente está olhando para os seus filhos e está começando a enxergar que de repente seu filho é um pouco diferente, ou ele, né? Eu não sei, João, mas o que eu vejo é que hoje as crianças são hiperativas, né? Eu gostei muito que tu falou que às vezes pode ser só uma questão comportamental ou da idade, né? Mas de qualquer forma quando os pais, eu sempre gosto de dizer assim Aham. para os pais, né? Porque eu trato muito adulto, eu não trato criança, eu trato muito adultos. E eu digo, se vocês acham que o seu filho tem algum problema, leva no médico, né? Eu sempre digo assim, então se você acha que ele tem hiperatividade, então leva no médico para poder, então, né? Existem scores validados para ser aplicado, para ver se essa criança, né, preenche critérios para ter, né, o TDAH. Porque eu acho que tem uma grande diferença, João, da criança que só A é família também volta. hiperativa pelo seu comportamento, Exato. né? Pela situação, e daquele que tem uma condição, né? E daquele que tem uma condição, porque quando é uma condição, quando é realmente uma doença, Hum. o tratamento pode mudar a história dessa criança ou desse adulto. Né? Acho que isso é uma coisa importante da gente frisar também, porque uma das ideias também das lives, João, é para a gente conseguir mostrar para as pessoas que de repente elas ou alguém ao seu redor pode ter alguma dessas condições que pode ser tratada e pode Isso. trazer um imenso ganho para a qualidade de vida dessa pessoa. Porque nós tratamos pessoas para que elas tenham melhor qualidade de vida, melhor funcionalidade, né? Seja na sociedade, seja consigo próprio, no trabalho, em casa, nos seus relacionamentos. E a criança com TDAH, ela vai perder um pouco, né, da qualidade, da sua funcionalidade. Né? E eu fico pensando ainda mais na criança que está se desenvolvendo, como seria importante para essa criança, né, e para os pais conseguirem enxergar esse olhar e, de repente, Exato. buscar um acompanhamento com um profissional, porque muda, né? E aí a gente vai conversar também um pouquinho sobre, rapidamente, claro, sobre como tratar, né? Porque acho que isso que é importante, né? Porque Sim, traz um aham. ganho Não só muito por grande questão para de essa criança, como você sofrimento, falou, né? Mas muito vamos grande. até estender isso, de sofrimento acumulado, né? Olha o tanto de criança que nasce sofrendo bullying, que nasce sofrendo trauma de abandono, de negligência, né? Desde relacionamentos, né? E vai criando o FOMO, né? O Fear of Missing Out, a síndrome do impostor, vai criando toda uma rotina de vida moldada em eu não ser o suficiente, em eu não estar presente, e gerando, inclusive, adultos depois que vão estar adaptados, vamos falar assim, que é um TDAH adaptado. Ou seja, naquele quesito, naquela questão, ok, super bem.
mas em todo o restante do espectro da vida, ele está passando mal. Ele não consegue ter um relacionamento, ele não consegue manter o emprego, porque ele desregula emocionalmente com o trabalho, com o chefe, com sei lá o quê. Então tem todo um sofrimento que ele vai se acumulando ao longo dessas gerações, né? E aí, geralmente, quando tem pais TDAH, também tem criança TDAH, né? Que é muito alta a prevalência. Sim, aí vai ficando, né? Vai criando todo um sistema disfuncional, né? E é o que a gente não quer. E com certeza, assim, pensando primeiro Uhum. assim, em tratamento, o que que tem de Muita coisa tratamento boa, hoje para muita coisa boa TDAH? com efeito colateral e muita coisa com evidência fraca, né? E muita coisa que realmente funciona muito bem também, né? Começando do começo, tá? Quando a gente olha para o TDAH, é, eu gosto muito de, inclusive, acaba caindo muito também, especificamente na tua área, né, Rui? A gente trabalhar com desde suplementações até trabalhar com adaptógenos, trabalhar um pouco mais com as coisas menos pesadas, industrialmente falando, né? Vamos colocar assim, tá bom que tudo é industrial, né? Atualmente, mas é, coisas que têm um efeito colateral Uhum, menor e que vai promover uma autorregulação, né? Então a gente tem desde suplementação com evidência científica bem robusta em ômega 3, óleo de peixe com EPA, entre adaptógenos, né, remédio para estresse, que a gente consegue efeito legal, tipo um Brahmi, que é o Bacopa, até a Rhodiola rósea, que ele sobe a dopamina e mexe com alguns outros neurotransmissores também, né? Mas principalmente focando em dopamina, né? Já que a gente sabe que no TDAH a principal uhum, questão neurobiologicamente falando é a dopamina, né? Em córtex pré-frontal, para reduzir as funções executivas, né? Onde a gente tem disfunções, e mesmo sistemas límbicos e outras partes e regiões do cérebro, né? Aí, partindo dessa parte mais de suplementação e de apoio, e também nela, a gente acaba caindo também no óleo de cannabis medicinal, que tem efeitos muito bacanas, né? Principalmente o THC e o CBG, que eu gosto muito. E aí, partindo para outras coisas que são mais pesadas, vamos colocar, né? Que eu gosto de chamar de medicações mais sujas, né? Que é quando tem efeito colateral. A gente pode trabalhar desde antidepressivos, né? Como, por exemplo, uma bupropiona, num adulto, que ela é um tratamento de segunda linha para TDAH, mas ainda assim o tratamento de primeira linha ele cai para os psicoestimulantes, né? Tem Vance, Juvene, né? O Concerta, as Ritalinas, né? Cada um com a sua especificidade, cada um com o seu maior foco em efeito colateral, uhum, mas todos sendo meio que padrão ouro de tratamento do TDAH, uhum. só que geralmente esse padrão ouro também vem com efeitos colaterais padrão ouro, né? E aí, para finalizar, a que eu particularmente mais gosto é trabalhar com a Uhum. neurobiomodulação, que é a tecnologia REAC para esse tipo de tratamento. Perfeito. Bom, agora, né, vamos entrar, enfim, no nosso assunto principal da live. Eu sempre gosto de, inicialmente, que tu explique um pouco para as pessoas o que que é a tecnologia REAC, o que que é a Uhum. neuromodulação, né, para as pessoas entenderem um pouquinho. Sei que é complexo, eu sempre digo, até para mim é difícil entender ainda, né, a gente que trabalha, Claro. né, Uhum. com a Basicamente, tecnologia, então, o mas REAC tentar ele é um explicar um pouco tipo para as de pessoas. neuromodulação, né? A gente chama de neurobiomodulação porque ele é um pouquinho avançado, ele é um pouquinho mais para frente disso, né? A gente tem vários protocolos com essa tecnologia, a maioria deles, né, é aplicado na região de cérebro ou no corpo, né? Mas vamos citar para tratamento de TDAH especificamente, né? Dois protocolos, um que a gente faz no ouvido e um que a gente pode fazer na região das costas, né? Como é que ele funciona? É uma canetinha que a gente encosta no ouvido em pontos específicos, por exemplo, sétimo ponto ali, córtex pré-frontal, já é bem a região onde a gente quer estimular para fazer o tratamento do TDAH, que não é uma doença, né, que é um transtorno, mas que ataca mais, que tem mais deficiência, vamos colocar assim, seja por volume de sangue ou por neurotransmissão nessa região, que é a região da frente da cabeça, que é o córtex pré-frontal. É, mas como que ele funciona então, né? Por que tocando aqui a gente consegue fazer essa ação? Basicamente o REAC ele vai servir como um para-raio de uma onda de rádio. Uma onda de rádio que é 400 vezes menor do que a onda que a gente usa no próprio celular, né, Rui? E essa onda, ele vai ser só direcionada com essa canetinha. Então, não tem choque, não tem dor, não vai sentir nada. E é livre de efeito colateral. Só que isso aí é o suficiente por conta da tecnologia, né, da patente da tecnologia,
para conseguir melhorar, otimizar a atividade elétrica bioendógena. Esse nomezão aqui é basicamente como a nossa célula funciona. Então ele vai fazer um efeitinho cascata, de estimular algumas células do sistema nervoso central e estimulando o restante dele, né? Indo do neurológico para o psicológico e chegando até no físico, uma cascatinha. Eu gosto de dizer que reprocessa e reorganiza todo o nosso cérebro, né? Mas é fantástico, né? O REAC De corpo trabalha inteiro, também né? despertando o nosso sistema de autorregulação e com isso, alguns efeitos do REAC a gente também acaba esperando isso esse próprio... tu acorda o corpo para que ele ache aonde que está precisando, né, de uma regulação. E a gente sabe, né, João, que independente do que já aconteceu na tua vida, todos nós temos Uma um passado memória no celular qual, né, também. alguns traumas, né? Se a gente fosse o João que gosta muito, todos Uhum. nós temos algum tipo de trauma, né? É impossível a gente não ter algum trauma, né? Alguma coisa. Então, para a maioria das pessoas, o REAC vai, né? Ou quase todas, praticamente todas, vai ter um efeito e algum benefício. E nas pessoas que têm alguma questão dessa resposta que o cérebro está dando, né? E no TDAH tem isso, né? A gente sabe que a tecnologia REAC, né, com as suas diversas, né, os diversos tipos que a gente pode utilizar, vão trazer um benefício interessante. Mas me conta um pouco, assim, também, uma ideia que eu estava trocando uma ideia aqui com o João antes da live, né, de trazer algumas coisas, assim, práticas, né, do que tu já atendeu de paciente com TDAH, o que funcionou, o que não funcionou, né? Eu tenho certeza, assim, né, que tanto o João e eu, nós não somos contra remédio, pessoal. Mas a gente é contra o uso indiscriminado. Tá? Acho que o João, outra coisa que ele falou que é muito importante é os efeitos colaterais. Tá? Então tem que achar a pessoa certa para o medicamento certo ou para a terapia certa. E uma das questões Exato. interessantes da terapia REAC é que Ah, praticamente não tem efeitos colaterais, né, João? É muito... Tá? Mas conta um pouco aí da tua aham. experiência Não, assim, com a não só a tecnologia gente consegue REAC usar, né, e o REAC para fazer o uma TDAH. desprescrição, então para tirar aquele monte de baga que está tomando, mas como para otimizar, às vezes diminuindo dose de medicação, né? Não necessariamente fazendo só o tratamento com a terapia REAC ou fazendo só o terapia ou remédio. A gente tem que avaliar cada paciente individualmente e montar um plano terapêutico. Eu particularmente gosto de curto, médio e longo prazo, porque às vezes inicia uma coisa, reavalia, muda, vai para o outro lado e vai indo, né? Quando a gente pensa, né, quando eu costumo propor um tratamento para o TDAH, eu gosto de colocar, Rui, basicamente avaliar dois tipos de questões, né? A primeira delas é o tanto que está desadaptado, né? Ou seja, o tanto que tem também comorbidades, ou se a gente tem que tratar puramente o TDAH. Porque, até mesmo você sabe, né? Muito que a gente vê no nosso consultório é aquela queixazinha de ai, doutor, eu tô com depressão e ansiedade, né? Aí vem queixando aqui, ó, depressão e ansiedade. Mas aqui atrás, ó, escondido, é o TDAH. Só que foi tanto tempo que era TDAH que não foi visto, que começou a criar as questões por estresse, por desadaptação, né? E aí vão chamar essas questões de ansiedade e depressão. Então, pensando nesses dois lados, né? Vamos primeiro falar do paciente mais ansioso, né? Que já tem uma comorbidade característica do TDAH, mas que pode estar muito aumentado, pensando a gente até falar em um transtorno de ansiedade ou uma fobia social, né? Então, quando a gente pensa nesses comórbidos, vamos colocar assim, quando alguém, né, quando uma pessoa tem mais questões, eu gosto de falar que ele não vai tratar só o TDAH, mas não vai tratar a questão em si, né? Então, a gente consegue fazer uma regulação, vamos falar pelas vias de medo, ansiedade e cautela, né, pelas inibições de ansiedade, a gente consegue fazer uma desinibição para diminuir esse medo, ansiedade e cautela, bem como fazer uma melhora das funções executivas. Então vamos tratar dois em um, de um lado, e do outro lado a gente consegue tratar
só o TDAH, quando ele é puramente TDAH, né? E é isso, mesmo por ser puramente, a gente já tem que entender que vai ter desregulação emocional, que vai ter inflexibilidade, que vai ter esquecimento, baixa retenção de atenção, que pode ter atraso de desenvolvimento, que daí são mais aquelas questões sensoriais, né? Eu preciso de muita energia, um gasto muito grande para conseguir suportar um som forte, uma luz alta ou uma situação social que eu não estou disposto, né? Então tem uma pluralidade de sintomas, né? E ele consegue Uhum. casar bem com os dois lados. Quanto mais coisa, mais efeito vai ter. Mas também quanto menos coisa, mais específico vai ser. Ótimo. Alguém aqui até perguntou aqui se não tiver TDAH, mas está tomando medicação. O Bruno aqui que perguntou. Eu acho que ele deve estar se referindo a algum medicamento ou para depressão ou para ansiedade. E a gente sabe, tem até estudo com o REAC, mostrando redução de ansiedade, depressão e estresse, né? Com scores, fazendo o teste pré-ciclo do REAC e 3 meses pós, né, o término da terapia com melhora significativa. Havendo alguns pacientes, né, acho que tu deve encontrar muito mais isso no teu consultório, de paciente que vem com muita medicação, né, João, e aí com a terapia REAC você passa a reduzir dose, talvez trocar É, medicamento, ou princ- até fazer, né, a desprescrição de alguns medicamentos. Mas claro, com no momento segurança, né, certo, né, também. É, com bastante cautela, né, e não pode ser, eu acho que não pode ser essa a razão de usar o, né, acho que eu trabalho com medicina integrativa, João, então tem muito paciente que vem para mim querendo tirar medicamento. Eu falo, olha, não vão tirar nenhum medicamento, mas vamos fazer mais algumas coisas que talvez e, com isso a gente ajustando melhor o teu corpo e dando as condições, né? Seja com nutrientes, com Aham. estilo de vida, às vezes é sono, né? Às vezes a pessoa não dorme, a pessoa não faz exercício físico, não se alimenta direito, né? Só ajeitando coisas básicas, a pessoa já se Uhum. sente melhor, dá melhores condições para que o corpo se reestabeleça. Eu acho que Exato. o REAC A- vem muito Até nisso, você né? De citou ajudar o aí, né? corpo Eu a se fiquei reestabelecer. imaginando aqui na minha cabeça. A gente não tem que, sei lá, minha casa está infestada de rato e barata, né? Eu não tenho que matar o rato e a barata. Até posso fazer isso, né? Mas se eu limpar a casa, que está um lixão completo, aí eu não vou ter mais rato e barata também, né? Então a gente consegue parar de pagar o dedetizador, né? Tomar a baguinha, tomar o remedinho, né? E conseguir limpar a casa de maneira melhor para que o dedetizador não precise vir fazer a função dele. Né? Perfeito. Assim, nos casos assim teu de TDAH, assim, Tá. o que que tu vê mais Principais coisas assim que a de gente melhor percebe, né? assim com a Que eu terapia costumo ver, REAC? né? É, a gente tem até alguns estudos pegando TEA, né? Transtorno do espectro autismo e por consequência, o TDAH, né? Porque tem muitas questões do espectro autista que estão dentro do TDAH isoladamente, né? Então a gente consegue ver essas respostas, mas eu gosto muito de falar que na prática, ali, empiricamente, a gente consegue ver algumas coisinhas a mais que só mesmo o próprio paciente, né, o grupo grande de pacientes costuma falar. Coisas que eu gosto muito e que a gente percebe muito uma resposta rápida, desregulação emocional. Para mim, esse é o que promove a melhor questão com relação à resposta de sofrimento, né? Porque pensando até em impulsividade, mas especialmente desregulação emocional, né? Aquela baixa tolerância à frustração, a pequena janela de a aceitação é uma emoção forte, intensa, positiva, ou uma emoção baixa e intensa também, mas negativa, né? Que daí a Uhum, gente pensa mais até em sistema límbico também, né? Em região córtico uhum. amidaliana, sistema córtico límbico, eixo HPA. Então tem muita coisa importante para mexer na regulação emocional. E o TDAH ele tem uma questãozinha com a desregulação emocional. Ele tem uma facilidade para desregular e para tolerar essa emoção, para depois voltar e entrar nesse processo, né? Para mim, uma das primeiras coisas que mexe, que melhora, é essa desregulação por volta da 12ª sessão, né? Quando a gente termina o primeiro pico ativatório, né? Mas não é só isso. Ansiedade, às vezes, entre 6 já começa a dar uma melhoradinha, principalmente se a gente faz o da manta das costas, que é o otimização neuropsicofísica cérvico-braquial, né? Uhum.
Outra questão que eu percebo também ruim, e aí você vai me dizer, mas até porque você também vai lidar com isso, mas eu percebo que por volta dos 30 dias, quando eu termino o REAC, antes mesmo a gente fazer as escalas para ter a avaliação total, o paciente já fala que, ó, comecei a ficar mais atento, nossa, comecei a perceber, mas, ó, nossa, voltei a ler, consegui, nossa, estou dormindo no horário certo, estou acordando no horário certo, não preciso nem despertador às vezes, e além de tudo, demorava 8 horas para escrever um negócio aqui, não, estou fazendo agora em 1 hora só. Então começa a perceber que a retenção de atenção, né? Então todo o trabalho com dopamina, com ânimo, com movimento, né, de buscar o prazer, a satisfação ou o acolhimento, ele começa a elevar e a gente tem essa significância de percepção por volta dos 30 dias também. Perfeito. A Juliane acabou perguntando agora se Não pode ser só feito com pode, crianças. como uma Pode, indicação que eu sempre tá? faço, é a gente Pode fazer em ser feito primeira com infância. crianças. Primeira infância da criança, né, porque está em infância, é onde a gente mais acumula as questões traumáticas. É onde tem os primeiros traumas de vergonha, que depois, no futuro, entre 2 a 6 anos de idade, eles vão virando os traumas de culpa, vai virando toda uma sequência traumática que constrói uma personalidade, vamos falar assim, é, fraca de tolerância emocional, né? Que é o que a gente muito vê, inclusive atualmente, pela recompensa rápida das telas também, né? Perfeito, isso aí. Eu acho que a gente pode, eu vou falar só um Explica pouquinho sobre o pra que a gente. gente falou em ciclo, né? Então, vou explicar um pouco para o pessoal. Então, basicamente, a tecnologia REAC, nós vamos sempre começar porque a gente chama da otimização neuropostural, que a gente chama de ANPO, que é uma sessão única que se faz uma vez na vida, onde basicamente a gente vai estar aí corrigindo a dismetria funcional. Mas eu falo que é uma terapia que ela é rápida, ela é simples, mas ela tem uma complexidade por trás dela muito grande, né? Toda a tecnologia e todo estudo. E muitas vezes eu vejo os pacientes, depois dessa primeira sessão, que é única, já experimentarem uma noite de sono melhor. Às vezes, algumas pessoas sentem uma Dor no calma, corpo, tem né? algumas pessoas que parece que desarmam, né? Parece que Uhum. elas até, a respiração fica melhor, dor no corpo. Sim. O que não, né, uns sentem, outros não, né, João? É muito particular entre um e outro. Mas essa é a primeira sessão inicial que todos precisam fazer para então a gente partir para, né, tem várias modalidades, né, dos vários ciclos possíveis, várias terapias com a tecnologia REAC, sendo que uma das mais antigas é a otimização neuropsicofísica, né, que a gente chama da NPPO, que é com uma canetinha, né, que a gente chama canetinha na orelha, né, em 7 pontos da orelha, que Uhum. até o João falou o último ponto, né? Vai lá no córtex, né? Muito interessante. E aí depois tem outras, né? A NPPO cérvico-braquial, onde a gente já vai fazer uma manta, né? Essa manta vai ficar mais ou menos 4 minutos, né? Um tempo maior de É terapia, instantâneo. porque Uhum. a NPPO ela dura segundos, né, João? Mesmo são segundos, é instantâneo. E tanto a NPPO quanto a NPPO-CB, elas serão feitas em ciclos, né, de 18 sessões, que podem ser feitas até 4 sessões por dia. Você precisa fazer um tempo. Para Uhum. completar o tratamento, não pode passar de 15 dias entre as sessões, né? Mas as sessões são rápidas. A da manta é 4 minutos, cada sessão ela é um pouco mais demorada e trabalha mais a parte límbica, né? É uma Exatamente. Aí que é parte meu, muito meu interessante xodó. para traumas também, né, João? Ah, tu deve brilhar o teu É. olhinho porque realmente, né? Toda a nossa amígdala, né? Que esse órgão tão pequeno no nosso cérebro, mas de tanta importância, né, para Uhum. a nossa sobrevivência e também que às vezes nos prega algumas peças, né? E aí o react e a ACB ela tem esse felicidade de conseguir trabalhar áreas que são muito difíceis de ser trabalhadas, né? Pode ser trabalhadas com outras técnicas, É. mas eu vejo uma grande A dificuldade de se consolidação das conseguir nossas trabalhar e questões ter de amígdala, resultado. né? Desde cortisol em si, até de fato, resposta de amígdala, resposta fina, resposta grossa, é muito denso, é muito complexo, e até mesmo na neurociência a gente ainda tem inúmeras questões, né? Desde entender que
o nosso cérebro límbico, na verdade, ele não é o único responsável pelas questões límbicas, né? Então, assim, é uma gama gigantesca de condições que o nosso cérebro tem. E que a gente consegue melhorar a base deles, e por isso que a gente é tão apaixonado por essa tecnologia, né? É. E além dessas duas que eu comentei, essas três, na verdade, nós ainda temos uma nova, né, que foi apresentada aí no ano passado, né, no Congresso, pelo Salvatore Rinaldi. Eu e o Dr. João tínhamos o prazer de conseguir estarmos juntos com o Rinaldi, né, onde ele apresentou né, uma nova utilização, né, que é a TOB, né, que é a otimização tecidual básica. Então, a tecnologia REAC, só para vocês entenderem, pessoal, ela tem uma gama vasta de utilizações dentro dos diversos protocolos utilizados. Né? E esses protocolos que eu digo os mais básicos, mas por ser básico, ele Uhum. não é simples e ele já é muito avançado. Né? E eu digo que a NPO É. mais a O, NPO-CB é um o protocolo já básico, muito ele é avançado. complexo, Né? Ele é e muito muitas vezes o avançado. básico, eu gosto de falar que para a nossa vida, a gente deve buscar o suficiente. Não precisa buscar o máximo. O máximo vai te esgotar, né? O mínimo também não vai ser legal, porque sempre vai estar um pouquinho mais precisando, né? Mas o suficiente, né? E o REAC, esses dois protocolos, eles são muito suficientes. Ele é suficiente para a resposta terapêutica, ele é suficiente para o transtorno de humor, ele é suficiente para o transtorno de comportamento, ele é suficiente para ter uma vida de volta, né? Para achar o suficiente. Eu digo uma vida mais funcional. Né? Hoje mesmo eu estava explicando para um paciente sobre o que era a tecnologia REAC e é interessante que eu estava falando inclusive para ele assim, olha, todos nós temos algum tipo de trauma, né, João? É impossível, né? Porque a vida ela é feita de pequenos traumas que muitas vezes nos fortalecem, né? Mas muitas das coisas que a gente viveu no passado não estão mais hoje aqui. E às vezes a gente continua dando aquela resposta, né? Como se estivesse aquele estímulo, Essa ele ainda estivesse ali e muitas vezes é a ele não está definição mais, né? da E fisiologia do isso trauma, acaba né? nos É você impedindo, né? experienciar uma coisa antiga como se ela tivesse aqui hoje. E por isso que nas terapias de integração, né, de trauma, a gente primeiro presentifica, né? Percebe que você está aqui agora, ou que aconteceu aquela coisa, personaliza, foi comigo que aconteceu aquela coisa. Ah, mas ela ficou no passado, ela não está agora me incomodando, me atacando, vamos colocar assim. E uma das questões do REAC, principalmente o CB, é justamente isso, é dessensibilizar essa resposta ao medo, essa resposta à amígdala, que é o que faz você viver no passado. É muito interessante. E tu colocaste muito bem, né, que a resposta, o ciclo dura 18 sessões, mas muitas vezes, É a já grande no maioria das andamento vezes. do ciclo, você muitas vezes não precisa esperar até o final dele para já começar, na grande maioria das vezes, né? Eu sempre não Eticamente a tento gente dar não nenhuma deve, né? expectativa, porque eu Uhum. acho que, né, a gente tem que, né, tem gente que vai demorar mais tempo, né? Tem gente que demora mais tempo para ter uma resposta, mais ou menos de 8 a 12 sessões, né? As pessoas começam a ter respostas, né? E teve algumas pessoas que vai ter grande parte do benefício 30 dias depois. Mas por que isso? É porque a gente está fazendo, na verdade, um treinamento, a gente está despertando o sistema de autorregulação. E outra coisa interessante, né, da tecnologia é que você faz então aquela sessão, mas a terapia não termina quando acaba. Só Ela começa. continua agindo no corpo e no cérebro daquela pessoa. Ela só está começando ali, né? Tanto que o total da terapia você vai ver 3 meses depois, né? Tanto que os estudos que se tem se aplica o score 3 meses depois, porque é onde a gente vai Uhum. ter a totalidade da Para poder terapia sendo perceber a realizada. resposta Né? E é final, isso que a né? gente vê na Então, de novo, prática, como eu falei aqui né, no começo, João? curto, médio e longo prazo, né? Curto, fez o primeiro NPO, já percebeu ali, corrigiu a dismetria, limpamos as ruas da cidade, né? E a partir de lá já começa a segunda etapa, né? 12 sessões, 30 dias, 60 dias, 90 dias.
E aí você vai começando a colher os resultados. E outra questão muito interessante, e tu deves ver isso também, que muitas vezes a pessoa melhora e ela nem lembra mais das coisas ruins ou como ela muitas vezes não estava funcionando de Sim. uma forma, vamos pensar assim, funcional ou otimizada. E aí, muito interessante que a partir do momento que a pessoa passa a funcionar de uma forma mais otimizada, ela parece que gira uma chave e não lembra mais de que ela não funcionava de uma forma otimizada, ou que de repente ela não conseguia ler um livro, ou que ela demorava muito tempo para ler um livro, para terminar uma tarefa, ou para conseguir focar em Aham. alguma coisa que Eu ela tinha que sempre falo focar, que a né? É percepção, interessante, ela é né? uma das partes Notar mais isso, né? importantes de um tratamento. Você só melhora do que você percebe também. Porque às vezes, você tá ali, ó, você pode ser, sei lá, o melhor médico do mundo, você aí trata absolutamente tudo, você vai passar aquele antibiótico para amidalite do teu primo, da tua mãe, do teu primo, só que o teu antibiótico não funciona. Por quê? Porque você é filho, sei lá o quê. Aí passa um outro antibiótico de outro lá, o piorzinho, que nem é pegar as bactérias que é daquela região ali e tá, nossa, esse aqui foi muito bom e tal. Ok, às vezes o outro já tinha funcionado, só que a tua percepção não estava nem preocupada com isso. E a mesma coisa, ou até mais intenso, né, porque é mais subjetivo, é a nossa questão emocional, né? Nossas dores psicossomáticas. É verdade, né? E às vezes eu vejo que quando vem o paciente que vem junto com, né, companheiro, eu também às vezes pergunto pro companheiro o que tu tá achando, né, como é que ele está. E normalmente é interessante notar que às vezes a pessoa que está ao lado é a que mais percebe as mudanças que estão Essa é ocorrendo uma sacada durante muito boa, Rui. né, Teve um, durante a até teve terapia, um né? caso, agora deve estar fazendo quase 6 meses, 8 meses, que, que ele veio fazer o primeiro ciclo comigo, não fez ainda o cérvico-braquial, só fez o ciclo do ouvido, né? Um TDAH extremamente desregulado, tá? Um homem de 36 anos, mais ou menos, com muitas questões em relacionamento, questões em trabalho, né? Brigas com o chefe, com muita questão de inflexibilidade e da parte Uhum, emocional que não era tolerante mesmo, né? E aí ele iniciou primeira sessão, né, que foi uhum, o NPO, aquela sessão de uma única vez, regulação de sono, ficou super bem, ficou super tranquilo, já melhorou o estresse, já melhorou outras qualidades. Mas a partir daí, ele começou a vir, e quando deu mais ou menos umas 6 sessões, quando deu 2 dias, né, no segundo dia de tratamento, que dá pra gente fazer até 4 por dia, né? Aí chegou a esposa dele e falou: Ô, doutor João, o que está acontecendo ali? Não era para demorar mais? Eu falei: Uai, não sei, me explica o que você viu. Aí ela falou: Ah, não, porque, nossa, faz uma semana que a gente não briga, faz uma semana que ele tá chegando em casa tranquilo, que as coisas estão acontecendo, que, sei lá, porque ele era muito estabanado, então ele derrubava as coisas, quebrava tudo, né? Aí ele falou: Nossa, até quebrou caneca lá em casa pela 10ª vez na uhum. história lá da minha casa e nada, ficou tranquilo, pegou, limpou, ele não fazia isso, não sabia nem onde estava a vassoura antes, sabe? Então, com pouquíssimas sessões já começou a perceber mudança. Só quem percebeu? A esposa, né? Foi a mulher. E é isso aí. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, que tem a ver com a tecnologia e como ela se propõe a melhorar, e que tem tudo a ver com, com a melhora que os pacientes referem, na verdade, a gente muitas vezes não vai conseguir tirar o estresse ou as coisas da nossa volta. Mas a gente pode sim, e o REAC ajuda a conseguir dar Exato. uma melhor, a gente dar uma melhor resposta É, àquele estímulo. Porque o problema é como a gente reage, eu digo, né? Não é o estímulo em si que a gente tem, mas como a gente está reagindo a esse estímulo. Essa reação disfuncional é que acaba provocando vários problemas na nossa vida, de comportamento, de não, relacionamento e problemas físicos também. A gente começa a entrar, alterar os exames, inclusive, por essa desregulação do nosso sistema simpático, parasimpático, nosso sistema autonômico e a resposta em geral que a gente está dando. Uma pergunta aqui, João, para ti, o Bruno perguntou: qual a ordem mais assertiva? Primeiro fazer a terapia REAC
ou soluções Tá. Vamos lá. medicamentosas? Tem a importância Primeira dessa coisa, ordem? Primeira quanto antes pergunta que você ele faz aqui. conseguir fazer a terapia REAC, ela vai ser sempre melhor. Por quê? Porque vai começar direto a esse reset. É como se já fosse na raiz do problema. O que é melhor? Você ir na raiz do problema ou você contornar as consequências? Então, lembrando, é melhor eu chamar o dedetizador para limpar toda essa fauna aqui que está na minha casa, ou eu ir lá e limpar a casa, limpar o lixo, limpar tudo que está acontecendo, né? Então, eu sempre falo, indico, vai direto na raiz do problema. Mas, algumas vezes, vamos pensar em uma ideação suicida, vamos pensar em um quadro de uma crise psicótica, quadros graves, aí a gente não vai fazer uma medida que ela tem um tempo para fazer efeito. Então, vamos fazer uma medida mais conservadora para conseguir chegar numa resposta, mas pode ser feito ao mesmo tempo, e aí que está a magia. É isso aí, porque eu volto a dizer, os medicamentos não são ruins. Quando bem empregados, eles são maravilhosos e auxiliam a nossa Uhum. saúde. A gente tem que saber, a arte da medicina é saber usar o medicamento certo para a pessoa certa. E a arte também é usar a terapia certa para a pessoa certa, porque a arte da medicina não é a arte de usar Uma medicamentos ferramenta, apenas, perfeito, tá? Rui. Isso é uma das ferramentas que o Uhum. médico tem. Nós temos É. inúmeras, nós temos inúmeras ferramentas para utilizar, né? E quanto eu mais estudo, mais eu vejo que nós temos diversas ferramentas que devem ser utilizadas e diversos profissionais que compõem a área da saúde que devem, né? De todos vocês, eu convido vocês ao médico, ao nutricionista, ao professor de educação física, aos terapeutas, a fisioterapeutas, tem N profissionais de saúde que podem te ajudar, independente da condição que você tiver. Né? O que eu vejo é que quando a gente faz estratégias Chega mais combinadas, longe também. tendem a ter melhores resultados. Chega mais longe, né? E muitas vezes não precisa fazer estratégias muito agressivas. Não. Às vezes, né, com a combinação das terapias, você pode começar mais leve, né? Nem que seja com medicamento, pode começar com menos Exato. medicamento, claro. Casos graves, indiscutivelmente, às vezes entrar mais de uma forma Sim, mais pesada, mais forte, com medicação, né, com doses mais altas. Mas muitas vezes pode começar com, né, quando Uhum. não é uns casos tão graves, você pode Até começar, né, com pensando no próprio terapias TDAH, né? combinadas e tem Eu gosto de excelente. falar que a gente tem que avaliar qual que é o momento. É o momento de ser um pouco mais rápido, um pouco mais agressivo, ou é o momento de ser um pouco mais leve, mas chegar lá melhor, vamos colocar assim, né? Então, assim, às vezes eu preciso de uma, vamos falar, chega lá o Zé bonitinho, ele tá com, daqui 30, veio sofrendo depressão e ansiedade, era TDAH, não consegue estudar, tem uma prova que vai mudar a vida dele daqui 3 meses, 4 meses. Vamos colocar 3 meses. A gente vai esperar fazer o REAC ou vai esperar entrar com a suplementação para daqui a um tempo? Não, ou entra tudo de uma vez, ou a gente pode, inclusive, entrar ali, ó, de maneira rápida, por um mesinho com Venvance. Para quê? Sabendo que vai ter efeito colateral e lidando com isso, tudo bem? Aí ele vai lá conseguir estudar, vai começar a melhorar, enquanto isso tem o tempo da suplementação, o tempo do REAC, o tempo das outras coisas fazerem efeito, para depois, a hora que isso aqui for nivelando, a gente ou deixar os dois juntos em dose muito menor, ou tirar para ele chegar aonde? No suficiente. Perfeito. E cada um tem o seu ideal. E é impossível a gente colocar hoje, né? A gente vive essa época da medicina mais personalizada, onde a gente não existe uma receita, né? Não existe um protocolo para todos igual, né? Ninguém é exatamente igual ao outro. Então a gente vai ter que muito usar de entender qual é a realidade total dessa pessoa para poder, né, buscar um tratamento onde vai compor, né? A gente vai compor várias estratégias e, na minha visão, né, o REAC pode ser uma excelente estratégia, né, em conjunto com outras, porque também uma das grandes coisas, o João falou muito sobre isso no início, não tem
efeitos colaterais. Isso eu acho que é uma das grandes questões importantes e que sempre me perguntam. Tá? E claro, né, João, por ser uma terapia de neuromodulação, sempre quando a gente coloca neurobiomodulação e bota essas palavras junto, as pessoas ficam O um pouco choque, né? O sei lá o receosas. Ah, quê. mas eu vou fazer o quê? Alguma coisa no meu cérebro? E aí, será que ele ou ele nunca mais, e se não voltar a Uhum. funcionar, e se isso reprogramar o meu cérebro para um lado de uma forma ruim, né? Então, isso também eu vejo muitas pessoas preocupadas com isso e tem muita segurança, porque, número um, o É muita equipamento faz coisa, é mais muito de 30 tempo. anos de desenvolvimento da tecnologia, o equipamento é certificado pela Anvisa, né? Tem diversas certificações no mundo todo, né? E muitos pacientes já utilizaram essa tecnologia, embora para muita gente pode ser a primeira vez que estão ouvindo falar sobre a tecnologia REAC, ela já foi utilizada em muitos pacientes. Hoje no Brasil, para ter uma ideia, existe mais de 100 médicos trabalhando com a tecnologia REAC. Né? Então, já é uma, né? É pouco, mas é muito, eu digo, né? É muito porque já é uma quantidade interessante de pacientes sendo tratados. Alguém perguntou aqui como é que faz para marcar a sessão ou para saber mais sobre o REAC. Tem, no meu perfil tem Uhum. ali meus contatos, né? O doutor João também tem, né? Você, né? Deve estar Só aqui na procurar live, no Stories acompanhamento também tem para a gente ali avaliar. o perfil do doutor João, lá tem os contatos. E aí tem que ser feita uma Tem avaliação para indicação. ver se o REAC realmente pode Muito bom. ser interessante, alinhar expectativas, né? Tem que ver a indicação e alinhar também as expectativas, porque o REAC, como tudo, tem uma boa indicação. Com uma boa indicação, a gente vai ter uma melhor certeza de que o tratamento vai ter os benefícios, né, que você está esperando, mas tudo tem É. Uhum. importante, né? Fazer essa avaliação, né, que tem que ser individual, né? Mas tenho certeza que o REAC pode ser mais uma ferramenta que você pode conhecer e entender se pode fazer sentido ou não para você. Então, João, gostaria que tu fizesse um fechamento aí final aí sobre o Uhum. TDAH e o REAC, Claro, né? né? E para nós Primeiramente, finalizar então, nossa live aí de hoje. agora que a gente entendeu um pouquinho do que é o próprio TDAH, que tem muitos outros tipos de tratamento, exceto só ficar tomando psicoestimulante, né? A gente consegue entender que um desses tratamentos bons, e que é o que a gente gosta e tem muita eficiência em resposta, né? É trabalhar a nossa regulação. Então, é fazer com que a gente se sinta melhor, se sinta bem e chegue no suficiente de uma maneira tranquila, sem ter que forçar, sem ter que ir para um lugar muito grande, né? Vamos pensar assim, se quando eu faço exercício físico, eu aumento em 30% a minha dopamina. Quando eu tomo Venvance, eu aumento em 400%. Só que com os efeitos de estar em 400%, que às vezes não é normal, não era ok estar lá, né? Então, a gente consegue pensar em tratamentos, em formas de tratar e de abordar tudo que a gente passa. Seja o que a gente passa é um TDAH, é um traço, uma depressão, uma ansiedade, é um sofrimento. Então, abordando o sofrimento, percebendo ele, abordando ele, percebendo a melhora, a gente consegue chegar num lugar muito bom. E o xodózinho nosso para tratamento REAC, né? Isso aí. Então, pessoal, acho que obrigado aí, doutor João, por ter aceitado o convite para falar um pouquinho sobre TDAH e também sobre a tecnologia REAC. Quem quiser saber mais sobre a tecnologia REAC, tem o Instagram do Dr. João, eu também coloco algumas coisas sobre o REAC. Existe também uma plataforma num site, é www.reac.com.br, onde você vai encontrar lá muita informação sobre o REAC. Também Muito lá vai ter importante isso. vários artigos científicos publicados sobre o REAC, tá? Porque não é uma terapia experimental, é uma terapia E que já tem tem, evidência, né? tem Desde bastante Alzheimer, artigo científico Parkinson, e bastante autismo, tem bipolaridade. evidência, perfeito, tem várias, para muitas, né, condições tem atuação do REAC. Então, eu convido vocês também a pesquisar um pouco mais sobre o REAC, para vocês entenderem um pouco mais do que a gente está falando aqui também. Tá bom, pessoal?
Muito obrigado aí por todos que estiveram aqui, que fizeram perguntas. Essa live vai ficar salva no meu Instagram e provavelmente até o final da semana ela também vai estar no YouTube. Dr. Rui Ramos, para quem quiser também assistir no YouTube ou mandar para alguém que você acha que essa live pode ser interessante. Um Tá bom, abraço. pessoal? Um abraço Pessoal. do Dr. João. Um abraço a